Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao Júnior Saltério Podcast. Hoje, num formato diferente, o bate-papo vai ser diretamente com você. Vamos ler a palavra de Deus e vamos discorrer um pouco sobre o texto lido. E o texto ao qual Deus me direcionou nesse dia é o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o 13. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, meus queridos e amados irmãos, o que o texto está dizendo aqui para nós? Ele está falando sobre provação e sobre tentação. Primeiro, no versículo 3, ele diz, aliás, no versículo 12, ele diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E depois ele vem falando sobre a tentação. Qual é a diferença entre um e outro? E antes de falar da diferença, eu quero dizer que em algumas versões da tradução bíblica em português que você encontrar, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Almeida, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, você vai encontrar a palavra tentação no lugar da palavra provação, certo? Mas é provação, é no sentido de provação mesmo. Você pega o versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Em algumas versões você vai encontrar o termo tentação mesmo, mas não se confunda. Eu só estou dizendo isso porque, de repente, a versão da tradução que você está lendo aí, você vai encontrar, em todos os termos, você vai encontrar a palavra tentação. Mas existe essa diferença, né? Quando você pega a Almeida Revista e Atualizada, ela já vem com a palavra aprovação no lugar certinho onde ela deve estar, tá bom? Então vamos lá. Tendo dito isso, vamos para a questão da tentação e da provação. A provação, ela é geralmente algo permitido e às vezes até enviado por Deus. Deus provou Abraão. Em Gênesis 22, a gente pode perceber que Deus provou Abraão pedindo para que ele sacrificasse o seu próprio filho. Nós podemos perceber também alguns textos bíblicos onde Deus provou o povo de Israel no deserto, para ver se aquele povo realmente iria servir de coração ao seu Deus. A gente pode perceber Deus provando o rei Ezequias. A gente pode perceber também a questão de Jó. Deus provou Jó, a integridade de Jó, aquele homem íntegro, aquele homem fiel. Ele foi provado por Deus, ele passou por uma provação. Então, isso sim, são circunstâncias que Deus usa para provar e para moldar o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter, ok? E as provações, elas podem vir de diversas circunstâncias. Alguma coisa que nós mesmos causamos, um sofrimento que nós mesmos colhemos por causa de alguma coisa que a gente fez. Também por terceiros, sabe? Às vezes a responsabilidade não é nossa, mas por conta de terceiros nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, certo? E pelo fato de estarmos no mundo, vivermos no mundo, um mundo onde que jaz no maligno, um mundo dominado pelo pecado. E quando falamos dominado pelo pecado, volta a nós mesmos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem diz que não tem pecado já está mentindo. Então, essa consequência do pecado deixou o mundo todo, vamos dizer, usar um termo aqui, bagunçado, e nós vivemos nesse mundo. Então, vamos passar por dificuldades, porque estamos nesse mundo.
Independente de qualquer coisa, de qual seja a causa da situação, se é por conta de uma escolha, uma decisão errada nossa, ou se é de terceiros, uma decisão vinda de terceiros que nos afetou, ou seja simplesmente pelo fato de vivermos nesse mundo, independente, o sofrimento que passamos, a provação que passamos, ela é monitorada por Deus. Deus está ali olhando tudo, cuidando de tudo, vendo o passado, o presente e o futuro e cuidando de nós. Então isso é provação. Tentação. O que é a tentação? Olhando para essa câmera aqui, tá certo? O que é a tentação? Já é algo diferente, é algo que usado pelo próprio diabo, pelo próprio inimigo, para nos levar a desobedecer a Deus. Por exemplo, o que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. A serpente chegou, serpente ali representando o diabo, e usou toda uma artimanha, fez coisas, falou coisas que iriam distorcer a palavra de Deus. Na verdade, ela distorceu, esse é o ponto. Ela distorceu a palavra de Deus para enganar a Eva, certo? E, consequentemente, o Adão e, consequentemente, toda a humanidade. Então, isso é a tentação, algo que quer nos fazer desobedecer a Deus. E é claro que quando estamos passando por uma provação, o diabo usa a situação, ele pode muito bem usar a situação para nos tentar a desobedecer a Deus. Lembra Jesus no deserto, passando ali por uma provação, 40 dias sem comer, o diabo não perdeu a oportunidade e veio tentar Jesus também, ok? Mas e aí? O que que o texto bíblico que nós lemos fala sobre a tentação? Primeiro, ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não tenta ninguém. Percebemos que a aprovação ela pode vir de Deus, mas a tentação para que a pessoa desobedeça a Deus, isso não vem de Deus. E sabemos também, por um outro texto bíblico, quando Paulo escreve uma carta aos Coríntios, escreve uma carta para os Coríntios, dizendo que ninguém é tentado acima das suas forças, porque quando vem a tentação, o próprio Deus dá o livramento. A gente observa que o próprio Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu você para cirandar você, e eu não permiti. Então a gente vê aí situações, né, que Deus não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Mas como somos tentados então? O texto continua: cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? Cobiça. O que é cobiça? Os maus desejos. Esses maus desejos que já estão dentro do ser humano. Cada um é tentado pela sua própria, pelos seus próprios maus desejos, pelos os maus pensamentos. Jesus disse que é do coração que surgem os maus pensamentos. Jesus deixou bem claro isso. Do coração surgem os maus pensamentos. Quando ele disse, olha, não é o que entra que contamina. As pessoas estavam preocupadas ali com comer sem lavar a mão, ou preocupadas com que tipo de alimento que iriam comer. Jesus falou, não é isso que é pecado. Não é o que você come. O pecado é o que sai da sua boca. Isso sim, porque da boca sai o que está cheio o coração. E é no coração que nasce adultério, homicídios, brigas, sabe? É tudo quanto é coisa ruim surgem, nasce primeiramente no nosso coração, na nossa mente. Por isso que ele diz, do coração é que surgem os maus pensamentos. Então nós temos aí um quadro de como a tentação chega até nós. E ele continua dizendo, porque depois, havendo a concupiscência concebido, depois desse mau desejo ter sido concebido, então ele dá um cenário de uma mulher grávida.
depois de ter concebido, ou seja, depois de estar dentro de nós o pecado, depois de já estar no nosso coração o mau desejo, depois de o mau desejo estar na nossa mente, é muito raro abortar. Sabe, abortar a missão? Não, eu estou vendo ali, o pecado está ali, eu estou pronto para ir cometê-lo, porque já está no coração. Tudo isso acontece de uma forma rápida e de repente até inconsciente. Depois de ter concebido, ele dá à luz o pecado. Só então a gente comete o pecado. E o pecado, uma vez sendo consumado, o pecado sendo praticado, vai gerar o que? O texto bíblico diz: gera a morte. E o que é essa morte? É o afastamento de Deus, é sair da presença de Deus. Isso que é morte. Quando o texto diz lá em Gênesis: olha, não coma desse fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai morrer. É justamente disso que Jesus está falando, que Deus está falando ali no texto de Gênesis. Você vai se afastar de mim. Nós pudemos perceber que o ser humano não morreu imediatamente, fisicamente, quando ele comeu a fruta, quando ele desobedeceu. Mas essa morte é uma separação de Deus. E quando não temos Deus por perto, não há vida. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Tá bom. Até aí nós falamos o caminho, o que acontece na nossa mente, no nosso coração, até chegar ao momento do pecado. E a gente sabe que o diabo, ele é o tentador, ele realmente vai lançar na nossa mente situações para que a gente peque. Para que a gente. O que é pecar? Vamos lá, o que é o pecado? É transgredir a lei. Que lei? A lei de Deus, a sua palavra. Pecado é errar o alvo. Resumindo, pecar é desobedecer a Deus. E o que fazer então para não pecar, para viver uma vida de não pecado? Poxa, tá bom, você falou aí que pecar é desobedecer a Deus, que Deus é bom, como o próprio texto de Tiago diz, um pouquinho mais à frente, ele diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, ele já está dizendo que tudo que é bom vem de Deus. Deus é bom. Ah, então eu quero obedecer a Deus, porque Deus é bom, ele sabe o que é melhor para a minha vida. Como que eu vou fazer para não pecar, sendo que eu já nasci em pecado? A Bíblia mesmo diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Primeiro ponto, vamos listar aqui alguns pontos para viver em obediência, poder viver em obediência. Mas antes, claro, sempre tem um antes, né? Antes eu quero falar para você se tem feito sentido para você até aqui esse podcast, esse episódio. Já deixa o seu like, curta. Se você vai deixar o like é porque você vai curtir, né? Já deixa o seu like, compartilha também, se inscreva no canal se você não é inscrito. Como eu disse, compartilha com outra pessoa, porque pode agregar muito com essa pessoa. Deixe o seu comentário também. Deixe o seu comentário, concordando, discordando, mas sempre com respeito, sempre com amor. Mas pode deixar aí o seu comentário, as suas impressões, o que você entende dessa questão do pecado, dessa questão da obediência, provação, tentação. Você já passou por alguma provação? Porque se não, fique tranquilo, com certeza você vai passar. E é muito provável que você já tenha passado por provações, ou esteja passando no momento, e até por situações de tentação. Por que não? Né? Porque sabemos que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Mas deixa aí então as suas impressões. O que fazer? Primeiramente, aceitar o sacrifício de Cristo, porque toda a lei se cumpre em Cristo. Então, aceitar o sacrifício de Cristo, ele já cumpriu toda a lei por nós. Quando nós aceitamos o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós estamos dizendo o quê? Jesus, viva em mim.
quando ele vive em nós, nós fomos perdoados. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados, pecados que já cometemos e pecados que vamos ainda cometer. Mas espera lá, viveremos então em pecado, já que os nossos pecados estão perdoados em Cristo? De forma nenhuma. O próprio Paulo fala, de forma alguma. Pelo contrário, nós fomos separados, na verdade, para as boas obras. Fomos resgatados em Cristo, separados para as boas obras. Então não vamos viver em pecado. Muito pelo contrário, vamos viver de acordo com o reino de Deus. E aí, depois que você aceitou Jesus Cristo no seu coração, você vai viver em amor agora. Porque Paulo falou que não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, todas essas coisas, tudo isso se resume no amor. Porque o amor não vai querer o mal do próximo. E quando nós amamos a Deus também, nós vamos querer obedecer a Deus, agradar o nosso Deus. E aí? Mas, Júnior, você falou que o pecado nasce dentro de nós mesmos. Vou ler novamente o texto. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E depois, a cobiça sendo concebida, ela dá luz ao pecado. Pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se nasce dentro de nós mesmos, dos maus desejos, então como tirar esses maus desejos? Porque esse é o ponto. Se o pecado nasce dos maus desejos, nós vamos ter que tirar os maus desejos do nosso coração. E como tirar? Nós vamos lá para Josué 1, versículo 8, que diz, que nos dá uma diretriz exata de como tirar os maus desejos do nosso coração. Está aqui, Josué 1:8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, ou seja, a Bíblia. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós temos também Romanos 12, texto bem conhecido. Versículo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? Josué está falando para o livro da lei não sair da nossa mente, para a gente meditar no livro da lei de dia e de noite, meditar na Bíblia e falar da Bíblia, meditar nela de dia e de noite. Porque a Bíblia, ela é apresentada também, a própria Bíblia se apresenta como água que lava, certo? Ou seja, quanto mais nós meditamos na Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós vamos sendo lavados dos maus desejos, lavados dos maus pensamentos, dos maus desígnios do coração e da mente. Quando Paulo diz aos romanos, não sede conformados, ou seja, não tomem a forma desse mundo. Não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se. Por onde? Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Justamente onde estão os maus desejos, os maus desígnios, as vontades ruins. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A sua palavra, obedecermos a sua palavra. E quando obedecermos a palavra, consequentemente, nós temos aí uma vida mais tranquila, uma vida de acordo com o que Deus quer para nós, e nós acabamos de ler que Deus é bom e imutável. Filipenses 4:8 também diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai.
Então nós percebemos e aprendemos que toda, todo pecado nasce dos nossos próprios maus desejos. E vimos também que todo mal que nasce no nosso próprio mau desejo, nasce no nosso coração e na nossa mente. Tudo passa pelo processo de pensamento. Tudo que nós fazemos, primeiro nós pensamos, ainda que inconscientemente. Primeiro nós pensamos. Então nós temos aí vários textos dizendo para nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, para que sejamos lavados os nossos corações e a nossa mente, para que vivamos em obediência a Deus e assim fazer prosperar o nosso caminho e tudo o que fizermos seremos bem-sucedidos, mesmo diante de provações, mesmo diante de situações adversas. Nós vamos conseguir viver uma vida de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se fez sentido para você esse formato, se fez sentido para você o que foi dito aqui, já te digo mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like porque isso fortalece bastante o canal e também compartilha com outras pessoas e deixe o seu comentário. Se fez sentido, escreve aí, comente aí. Fez sentido ou faz sentido para mim, ok? E como nós começamos, como de costume, também terminamos. Graça e paz a todos.